Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento. A palavra Advento quer dizer aquele que há de vir, aquele do qual nós esperamos, nosso Salvador Jesus Cristo. E o tempo do Advento se segue durante essas 4 semanas em preparação para a vinda do Senhor. E também a cor roxa tem um significado, além da quaresma, que tem o sentido de recolhimento, e um tempo mais profundo de oração, o Advento, no qual a cor litúrgica é roxa, nos diz sobre a vigilância, tomarmos consciência de estarmos sempre vigilantes para aquele do qual nós aguardamos, que é Jesus. Por isso, a cor roxa. E os textos da liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos ajuda a entender que Deus vem ao encontro de nós. Ele veio ao encontro da humanidade e vem também ao encontro de nós. E nós precisamos ter essa esperança de que Ele vem ao nosso encontro. Essa espera do Advento, ela vai além só de uma espera, muitas vezes, no sentido do mundo do qual nós vivemos, da nossa realidade, que coloca toda a questão do comércio em evidência. Mas nós, como cristãos, devemos ter essa espera no sentido de esperança. Hoje nós vivemos numa sociedade que não sabemos mais esperar. Queremos tudo para ontem, e se algo passa de um dia, todo mundo já fica estressado, já fica nervoso, só porque passou um dia. Então nós precisamos buscar nesse tempo do Advento, viver essa espera de esperançar. A esperança de que a vinda de Jesus, o seu nascimento, é o Deus que vem ao nosso encontro. Na primeira leitura que ouvimos, nos fala dessa paz que virá, e essa paz é o próprio Cristo. É Ele que vem trazer a paz. E o sentido da paz que Jesus nos traz não é o sentido de paz em meio aos conflitos, às guerras, mas é uma paz que deve gerar no nosso coração
uma conformidade, uma união, uma comunhão com Ele. É essa paz que Ele pede para mim e para você. É este o sentido da paz. Claro que nós pedimos também a Ele que conceda paz, no mundo, principalmente nas guerras que ainda acontecem, nos conflitos. Mas aqui vai, sobretudo, mais além, a paz que Jesus vem trazer a cada um de nós. E a partir dessa paz que Ele traz a nós, Ele quer que cada um também, ao sentir e deixar essa paz adentrar o nosso coração, Ele quer de nós uma resposta do qual nós possamos, neste tempo do advento, buscar, tirar tudo aquilo que ainda nos impede de unir, de estar em comunhão com Ele. Porque o tempo do advento é um tempo também de nós procurarmos rever a nossa vida, principalmente buscando o sacramento da reconciliação, a confissão. O tempo da quaresma é um tempo de penitência, de conversão, de jejum, e o tempo do advento também nos convida a fazer esse processo de conversão que é diário, todos os dias, buscar o sacramento da reconciliação, a penitência, e também o jejum, que deve nos ajudar através também da mortificação. Então o advento, ele é um tempo do qual nós precisamos rever tudo aquilo que ainda permanece em nós e que precisa ser tirado, vamos dizer assim, precisa ser jogado fora. Que nem muitas vezes, vou dar um exemplo, quando nós vamos às vezes organizar o guarda-roupa, a gente não tira aquelas roupas que não servem mais em nós, ou que já estão velhas, a gente ou vai jogar fora, ou vai doar. É isso o tempo do advento, a gente precisa rever tudo aquilo que muitas vezes já está ultrapassado na nossa vida, já não está mais agindo como antes, e que nós precisamos colocar em ordem. É preciso um ordenamento na nossa vida, e o tempo do advento nos convida a esse ordenamento das nossas condutas, das nossas ações. E este tempo também nos ajuda a refletir aquilo que nós vivemos no nosso mundo. O mundo ferido, o mundo que não se crê em mais nada, o mundo que vive somente de globalização, de incertezas e muitas coisas que acabam ferindo a humanidade. E é Jesus, é a esperança que vem como um alento para cada um de nós. Então a espera de Jesus é este alento para a nossa humanidade, para o nosso mundo do qual estamos vivendo. E este alento, essa esperança, deve nos impulsionar ainda mais a ser melhores na nossa vida. Nós devemos começar por nós, irmãos e irmãs. Não esperemos os outros fazer. Comecemos por mim, por você, a fazer de um mundo melhor, um mundo do qual possa sentir essa presença do Salvador, daquele que vem, daquele que é o enviado de Deus. É isso que o tempo do advento nos pede, a essa espera que não deve ser uma espera pacífica, mas uma espera que nos leve a mudanças, a transformações profundas no mais íntimo do nosso coração. E São Paulo nos ajuda a refletir bem, na segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Romanos, essa espera que deve nos alimentar, e que já não é mais quando nós recebemos a fé. Ele fala: a salvação está próxima, e já não é mais como quando nós recebemos primeiro a nossa fé, já é
uma espera, algo que se aproxima ainda mais de cada um de nós, que é o próprio Jesus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva à salvação. E hoje, infelizmente, vivemos em uma realidade, e hoje como discípulos de Cristo, nós percebemos este marasmo do pecado no nosso mundo, do qual muitas vezes ficamos acomodados, vamos dizer assim, como burguesados, e nos conformamos com aquilo que está acontecendo no nosso conforto, e não paramos para pensar, para refletir, de que precisamos de alguma forma que isso gere em nós mudança. Eu não posso ver algo na TV ou no noticiário que a gente vê aí e ficar tranquilo. De alguma forma aquilo tem que mostrar para mim que eu preciso fazer algo. Eu não digo fazer algo concreto. Às vezes uma simples oração, uma prece por aquela pessoa, já é algo que de fato alcança a pessoa e assim também a Deus. Nós vivemos num conformismo, e tudo o que acontece para nós parece normal, e não é normal. Viver no pecado, em tudo isso não é normal. E como cristãos, nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser discípulos de Cristo, que de fato reconheça a sua vocação batismal e façam a diferença. Sejam cristãos diferentes, queridos irmãos e irmãs. Sejamos cristãos que de fato reconheçam a sua missão e procurem vivê-la. Dar de fato um verdadeiro testemunho. Porque senão nós não estamos vivendo uma fé verdadeira, uma fé operante, que Ele pede de cada um de nós. E depois no Evangelho, Jesus nos fala que o Senhor virá, e não sabemos nem o dia e nem a hora. Estejamos atentos, vigilantes. O advento também é esse convite a estarmos nesse sentido de vigilância, atentos aos sinais de Deus na nossa vida. E os sinais de Deus às vezes se dá nos pequenos detalhes, que é aí que muitas vezes nós não percebemos, e nós achamos que Deus nos abandonou, e não é assim. Deus nunca nos abandona. É nós que muitas vezes nos afastamos e nos distanciamos dele, porque Deus nunca nos abandona, está sempre ao nosso lado. Então, esse sentido de vigilância que Jesus fala no Evangelho, nós precisamos realizar na nossa vida, neste advento que deve ser vivido todos os dias durante esse tempo. Deixemos, queridos irmãos e irmãs, de tudo aquilo que o Natal com o comércio nos envolve e nos leva. Não nos deixemos levar por isso. Façamos deste Natal diferente de todos os natais que nós já vivemos. É preciso fazer diferente. É preciso fazer com que essa vinda de Jesus, o seu nascimento, possa permanecer, possa estar presente no nosso coração. É de fato aqui a manjedoura do qual nós precisamos deixar Ele nascer, Ele estar conosco. O Emanuel, Deus conosco. E como nós ouvimos nos dias de Noé, assim também acontecerá com a vinda do Filho do Homem, e assim também nos mostrando a sua segunda vinda.
sua manifestação gloriosa, do qual nós devemos desde já estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que Ele nos conceda viver bem este tempo do advento, buscarmos fazer com que seja diferente de todos o advento do qual nós já vivemos na nossa vida cristã, de comunidade, para que de fato possa gerar, possa produzir em nós os efeitos necessários daquilo que Deus quer de nós. E saibamos esperar a vontade de Deus. Este, na verdade, é o compromisso de cada um de nós cristãos, esperar a vontade de Deus, porque muitas vezes nem isso estamos esperando. Em alguns instantes de silêncio, possamos refletir sobre a palavra que acabamos de ouvir.